24 de fevereiro de 1994, os policiais começam a escavar a casa de número 25 da Crowell Street em busca da Heather West, que era filha da Rosie com o Fred. Ela havia desaparecido, mas o que os policiais não imaginavam é que a escavação provaria que esse seria o pior caso britânico. As investigações só começaram porque os filhos do Fred com a Rosie começaram a dizer coisas na escola do tipo que se eles não se comportassem, o Fred ameaçava eles, dizendo que eles parariam no quintal, assim como a Heather. Então, só por conta disso, desses depoimentos, né, coisas que as crianças contavam na escola, que os policiais começaram a investigar. O que quer nos contar, Fred? Contei toda a verdade sobre essas questões. Porque se houver mais alguém, vamos achar. Se a encontrarem, vou ficar feliz. No dia 25, o Fred é interrogado. Lá tem um advogado, uma assistente social e a investigadora. Então é nesse momento que ele conta que sim, ele matou a filha. Então ele usou um cabo elétrico e enforcou a menina. E depois ele usou uma faca de pão para poder desmembrar o corpo. E ele enterrou lá no quintal. E todos na sala ficaram impressionados com a frieza que ele falava. Tudo aquilo era como se ele tivesse contando algo que fosse muito natural. E que não parecia que ele realmente estava contando que matou a própria filha. Hoje, o Frederick West, de 52 anos, Foi acusado pelo assassinato da própria filha. Era um homem descrevendo o homicídio da própria filha. O que vemos é um homem ardiloso que está vivendo numa fantasia. Eu bati e acertei na boca. Ela caiu direto no chão. Então Fred, ele é levado para casa para mostrar aonde estava enterrado o corpo dela. E a assistente social conta que ele agia de forma estranha. Ele sorria para ela e piscava. Então, quando tudo terminou, ela pergunta para ele por que ele estava se comportando daquela maneira. Então, ele conta que ele viu um outro osso que estava exposto e próximo à porta e pergunta se ela não viu e ela diz que não. Então, é nesse momento que ela entende que o caso é ainda pior. E na escavação, eles já encontram 3 fêmur, ou seja, não era só a Heather que estava enterrada lá, mas tinha outras 2 vítimas. Então, os policiais contaram para Rosie que o Fred, ele tinha assumido o crime. Então, nesse momento, ela grita dizendo que se alguém fez alguma coisa, esse alguém era o Fred, que ela não tinha nada a ver com toda essa situação. Então, os policiais, eles até deixam ela um tempo presa, mas por falta de prova, ela precisa ser liberada, e foi isso que aconteceu. Mas os policiais levam ela para um esconderijo, um lugar com câmeras e microfones, esperando que ela dissesse alguma coisa para incriminar ela mesma, mas isso não aconteceu. Então, ela seguiu nesse ambiente, mas os policiais não tinham provas que conseguissem colocar ela na cena do crime. Então, uma mulher chamada Jana procura os policiais contando que ela se hospedou por um tempo em um dos quartos que o casal disponibilizava para aluguel, e foi lá que ela conheceu a Shirley, que no primeiro momento ela contou para Jana que estava grávida do Fred, mas a Jana, ela não acreditou, achou que era só uma garota que estava apaixonada pelo dono da casa e queria algum tipo de confusão com a esposa, então ela não acredita. Mas com o tempo elas ficam muito amigas, então a Shirley conta tudo pra ela e ela passa a acreditar. Elas até combinam de ir embora de lá e ir para um outro ambiente para conseguir criar a menina. Mas isso não aconteceu porque a Jana foi embora antes da Shirley, porque ela se sentia muito incomodada com tudo que acontecia lá. E ela disse que depois de um tempo ela não ficou mais sabendo de nada sobre a Shirley, não tinha mais notícias sobre ela.
O Fred, ele começa a contar a verdade. Ele diz que tem mais um corpo enterrado no quintal e é o corpo da Shirley. Ele confessa que matou ela porque ele levou a Rose para ter o bebê e a Shirley também estava grávida dele. Então, na volta, ele tem uma briga com a Shirley e ela ameaça contar tudo para Rose. Então, ele fica muito bravo. Ele enforca ela e desmembra o corpo e enterra no quintal. Então, Fred, ele cai em contradição depois que ele termina de contar tudo que ele tinha feito com a Shirley. Então, ele fala para os policiais que eles já tinham os 3 corpos que eles queriam. Mas aí ele nota o que ele falou e volta atrás dizendo que eram 2 corpos. Mas nesse momento, os policiais já sabiam que eram 3 pessoas enterradas lá, porque eles acharam os ossos. Então, Fred, ele se vê encurralado e conta que a terceira pessoa que estava lá era a Alison, uma amiga da Shirley que morou lá na casa deles por um tempo. Os policiais contam pro Fred que eles irão tirar os pisos da casa e do porão para procurar mais vítimas, e ele fica muito desesperado e bravo. Ele fala que a casa não tem alicerce para isso, que vai desabar, e os policiais falam que não tem problema, porque tem seguro, então não teria problema se acontecesse. E é nesse momento que o Fred, por desespero, conta que, na realidade, existem 9 garotas enterradas na casa, no quintal e no porão. E o total de vítimas, nesse caso, foram 12 garotas, sendo que 9 estavam enterradas no quintal da casa e no porão. E eram a Lucy, a Therese, Shirley, Juanita, Linda, Alison, a Heather, a Shirley Anne e a Carole, e mais 3 vítimas que não estavam enterradas lá, e eram a Hannah Costello, a Anne McPhail e a Charmaine. Agora a gente vai conversar um pouco sobre as provas contra a Rose. Então, uma das vítimas que conseguiu escapar era a Caroline. Ela trabalhava como babá na casa deles e também morava lá. E ela conta que um dia o Fred disse para ela que queria que ela participasse de alguns jogos sexuais que ele praticava na casa. E realmente no quarto principal tinham câmeras e microfones, e que o Fred, ele fazia a Rose de prostituta e ele gravava e ouvia tudo, era o prazer dele. Então ele fala que ele queria que a Caroline participasse disso e ela nega, dizendo que não vai participar. Então ela vai embora da casa, pede demissão e vai embora. E depois de um tempo ela está esperando carona para poder visitar o namorado dela e passa o Fred com a Rose. No primeiro momento ela acha que eles não vão parar porque eles estavam bravos com ela, mas mesmo assim eles param. Ela entra no carro e é sequestrada. Ela é levada para o porão, ela é amarrada, abusada sexualmente, mas ela consegue fugir. Então, no momento que isso aconteceu, ela vai até os policiais e conta tudo que houve naquele lugar, mas eles acabam só multando o casal com 125 libras. Então, eles não são presos, não tem nenhum inquérito sobre tudo que aconteceu e eles acabam escapando ilesos. E outra prova era a morte da Charmaine, a filha do Fred, com a Hannah Costello, que ele também matou. Então, após ele cometer esse crime, a Charmaine começou a viver com o casal, mas ele foi preso por um tempo por um delito pequeno. Então, quem cuidava da criança era a Rose. E o Fred, ele assumiu que ele tinha matado também a Charmaine, mas uma outra casa que eles viveram, e ele colocou o corpo na parede. Só que, nas investigações, eles conseguiram comprovar que a Charmaine morreu enquanto o Fred estava preso. Eles até encontraram uma caixa com algumas cartas e nela estava escrito que a Charmaine gostava de sofrer, de apanhar, e que a Rose fazia isso com ela. Então ela meio que confessou que ela praticava alguns abusos contra a Charmaine.
E com a investigação, então, eles comprovaram que no período que ela foi morta, o Fred estava na prisão, logo quem cometeu o crime não foi ele, e sim a Rose. Enquanto o Fred estava preso, ele se matou usando um lençol, e tudo indica que foi uma maneira dele proteger a Rose, porque ele protegia a todo momento, dizia que ela não participou, que ela não sabia de tudo o que ele fazia, o que era muito difícil de acreditar, como ele enterrou 9 pessoas na casa sem que ela visse nada, e é impossível isso acontecer. Mas ele a todo momento protegia ela, mas no tribunal eles se viram, ele tentou conversar com ela, ele tocou no ombro dela e ela fingia que não via. Então ele ficou muito bravo e até disse para os policiais o porquê que ele estava tentando proteger ela se ela não amava mais ele. Ele estava disposto a contar a verdade, mas ele se matou, então ninguém sabe realmente o que aconteceu. A Rose, ela foi presa e condenada à prisão perpétua sem direito a condicional, então ela segue presa. A única coisa que me deixa frustrada é que o Fred se matou. Eu queria muito que ele estivesse vivo e que ele mesmo dissesse tudo o que aconteceu lá e que ele contasse qual era o envolvimento da Rose nisso tudo e que ele pagasse pela pena dele, né? Porque é muito fácil ele ter se matado e ele não pagou o que ele precisava pagar na terra, né? Então eu fico um pouco frustrada com isso. Mas a Rose, ela foi condenada, o que é muito justo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham, se a Rose, ela é culpada ou não, se ela participava ou não. Deixa aqui nos comentários, eu vou pedir também para vocês curtirem, compartilha e me segue aqui no YouTube. Eu ainda não bati 100 seguidores, mas falta pouco, tá? Com 88, se eu não me engano. Eu ainda tenho muitas esperanças de que logo eu terei 3 milhões de seguidores. Então, bora me seguir aqui, também me segue nas outras redes e eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.